O efeito sombra. Parte 2.4, página 173. As dádivas de nossa sombra. A sombra contém personagens essenciais no roteiro de nossa vida. A função deles é aprender com a sombra, integrá-la e permitir que ela evolua seu raciocínio, expandindo as fronteiras da persona criada. O desafio é encontrar o valor que ela possui e trazê-la à luz do perdão e da compaixão, de modo que você possa neutralizar a habilidade dela para arrasar sua vida. Sua tarefa é tirar esses complexos personagens da sombra e usar força e potência como combustíveis sagrados para se tornar quem está destinado a ser nesta vida. Se o vilão dentro de você está zangado, você deve perdoar em sua parte e considerar a possibilidade de que a raiva seja exatamente o que você precisa para lutar contra alguma injustiça ou opressão, ou sair de uma situação abusiva, voltando aos trilhos da criação de uma vida incrível. Se sua sombra é repleta de medo de quem você é e do que pensa, mascarando o verdadeiro eu e criando um self falso, é preciso se perdoar e procurar ver em que essas características podem ser úteis. Talvez essas suas partes possam ajudá-lo a lidar com um parceiro controlador ou um ex-cônjuge que ameaça destruir seu relacionamento com os filhos. Se o vilão da história é insaciável e está sempre em busca de algo para preencher seu vazio, você não precisa reprimir seu ímpeto alimentando um vício e continuamente surrando a si mesmo. Em vez disso, pode se armar de vigor desse seu aspecto e usá-lo para fazer uma mudança positiva em sua vida ou na vida de alguém que goste. A questão é que você precisa se perdoar por possuir todas essas qualidades humanas e encontrar um respeito e uma saída saudável para cada aspecto seu. Nunca se sabe quando vai precisar de uma parte que deixou trancada. Nunca se sabe quando uma dessas partes que você julgou inútil apresentará exatamente o que você precisa para fazer a diferença para si ou para outra pessoa. Eu me lembro de Jenson, 30 anos, uma bela aparência, selvagem e uma dependência por tudo que fosse perigoso. Ainda jovem, depois de ser rotulado pela família como gato assustado, Jenson resolveu que um chorão era a última coisa que queria ser. Começou a jogar hóquei aos 11 anos e logo tomou gosto pelos esportes radicais. Seu amor pelo perigo foi o disfarce perfeito. Ninguém que escala montanhas ou salta de paraquedas poderia ser chamado de covarde. Depois de voltar para casa, depois de uma viagem ao exterior, Jenson decidiu visitar a mãe divorciada e conhecer o noivo dela. Ficou chocado ao descobrir que Jack, o futuro marido de sua mãe, era quase 20 anos mais jovem que ela. Após passar a noite ouvindo Jack se esquivar das perguntas sobre seu histórico profissional e seu negócio, o medo de Jenson sufocou o habitual respeito pelos limites da mãe. E ele passou a tentar descobrir algo sobre o novo namorado. Uma busca na internet não revelou nada, então ele pediu a alguns conhecidos de idade mais próxima à sua que verificassem o negócio multimilionário do qual Jack se esquivara de falar a noite toda. Em questão de dias, as suspeitas de Jenson se confirmaram. Conforme descobriu uma recente falência, um terrível histórico de crédito, processos e uma longa lista de débitos. O negócio multimilionário de Jack abrangia um belo escritório,
mas não havia negócio. Embora as suspeitas de Jensen tivessem se confirmado dias depois, ele ainda não conseguia juntar coragem para falar a respeito. Então, quando a mãe anunciou que em breve Jack iria morar com ela e dividiria as despesas da casa, Jensen buscou forças interior para expressar sua preocupação. Porém, em vez disso, só encontrou um garotinho medroso que não queria perder o amor da mãe. Sua sombra agora ditava o que ele podia ou não dizer. Jensen sabia que precisava falar, mas se sentia paralisado na presença do Self assustado, que fora banido durante todos aqueles anos. Somente ao reconhecer isso e abrir o seu coração ao Self temeroso, relegado à sombra, é que Jensen encontrou coragem finalmente para contar à mãe o que sabia. Conseguiu pedir à mãe que reconsiderasse o fato de Jensen se mudar para lá, até que descobrisse a verdade sobre ele. Sem se ater à escolha que ela acabaria fazendo, Jensen se sentiu orgulhoso por ter tido a coragem de revelar à mãe o que sabia, e agora tinha uma dose saudável de compaixão e respeito pelo Self medroso. Afinal, esse Self, e não o corajoso que o fizera desmascarar um homem que provavelmente estava enganando sua mãe. Olhando mais adiante, Jensen pôde identificar muitas vezes que seu Self assustado e desconfiado o ajudara a ficar fora de encrenca. Depois de encontrar as dádivas de seu medo, Jensen já não precisava interpretar o papel de destemido o tempo todo. Agora ele não tinha nada a provar. Resgatou uma força profunda que jamais soube existir enquanto seu aspecto sombra permanecia oculto na escuridão. Para nos tornarmos seres humanos plenos, precisamos reconhecer a existência de todos os sentimentos, as características humanas e as experiências, não apenas valorizando as partes do Self, que o ego julgou aceitáveis, mas tudo que julgamos errado ou ruim. Se estamos dispostos a permitir que nosso lado sombrio seja parte da plenitude de quem somos, descobriremos que ele vem com todo o poder, habilidade, inteligência e força para realizar grandes ações no mundo. A jornada para extrair o ouro do escuro e encontrar as dádivas da sombra exige que levemos uma honestidade radical onde antes havia negação. Perdão e compaixão, aquelas partes de nosso Self das quais nos envergonhávamos, amor e aceitação, as experiências difíceis do passado e coragem para admitir nossas vulnerabilidades. Não é um processo de alisar, encobrir ou fingir que o que usamos para sabotar nosso sucesso não seja importante. Na verdade, somente admitindo o custo de alguns de nossos comportamentos é que vamos destravar a energia para desafiar a força gravitacional do passado e ingressar nas infinitas possibilidades do Self verdadeiro. Quando ficarmos cara a cara com a sombra, logo perceberemos que nossa parte não tenta nos destruir. Em vez disso, a própria sombra está tentando nos conduzir à plenitude. Eu me lembrei de uma cena de Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que o Coringa está segurando uma faca junto ao pescoço do Batman. Batman o desafiava dizendo: "Vá em frente, me mate." O Coringa, com uma expressão perplexa e retorcida, responde: "Não quero matá-lo. Você me completa." O que ele está dizendo é que, sem um oponente heróico, ele não seria nada. Se formos astutos o suficiente para inserir nossos vilões internos, o pessimismo, o Self arrogante, o ditador, a vítima, no roteiro do Self superior, e reconhecer que eles não são nossos inimigos,
mas partes feridas e perdidas de nós mesmos, com profunda necessidade de amor e aceitação. Poderemos viver de acordo com a missão mais sublime de nossa alma e encontrar a paz. Abraçando nossa sombra iluminada. A sombra não tem apenas as nossas características sombrias, ou aquelas que a sociedade considera mais. Ela também inclui todas as qualidades positivas que escondemos. Essas qualidades positivas são frequentemente citadas como sombra iluminada. Não sepultamos apenas nossas obscuridades, mas também os traços positivos, aspectos poderosos, amorosos e deliciosos. A notícia fantástica e interessante é que sepultamos tanto de nossa luz quanto de nossa escuridão. Podemos ter enterrado a genialidade, a competência, o humor, o sucesso ou a coragem. Talvez tenhamos escondido autoconfiança, carisma ou força. Talvez a expressão pessoal, a singularidade ou a alegria tenham sido enterrada depois de ouvirmos "não se gabe", ou "as pessoas não vão gostar de você", ou "é solitário lá no alto". Encontramos nossa sombra iluminada da mesma forma que descobrimos a sombra obscura. Olhamos em volta para os lugares onde estamos projetando nossa luz em outras pessoas. Se vemos alguém que queremos imitar, é porque estamos vendo qualidades que existem em nós. Se estamos encantados por outra pessoa, é porque o aspecto que amamos nela existe dentro de nós. Não há nenhuma qualidade em outra pessoa e a qual reagimos que nos falte. Ela pode estar escondida por trás de algum mau comportamento ou alguma antiga crença obscura que diga que somos exatamente o oposto daquilo que vemos na outra pessoa. Mas juro que se estiver atraído por uma qualidade em alguém, independentemente de sua grandiosidade, ela também existe em você. Mais de 20 anos atrás, enquanto eu continuava a evoluir em meu processo de recuperação da dependência das drogas, minha vida no sul da Flórida, onde tinha uma boutique, parecia vazia e insignificante. Estava sempre sentindo o impulso de fazer algo mais profundo e significativo. Então decidi voltar à escola e a estudar psicologia, pensando em me tornar terapeuta. Havia me mudado para São Francisco e estava mergulhada em estudos sobre a consciência e encantada pelo trabalho com a sombra. Uma noite, minha irmã ligou para me dizer que Marianne Williamson daria uma palestra no Palace of Fine Arts. Ela conseguiu um ingresso para o evento esgotado e, sentada na plateia, fiquei estarrecida. Observava Marianne ousadamente chamando as pessoas para uma visão superior de si mesmas e do mundo. Eu a ouvi implorar, sem a menor vergonha, para que saíssemos da pequenez de nossa vida egocêntrica e ingressássemos na magnitude de se doar como parte de uma missão divina. Embora ouvisse atentamente as palavras que ela dizia, fui mais arrebatada por sua presença. Saí de lá completamente apaixonada por Marianne Williamson. Voltei ao meu apartamento na intenção de descobrir as minhas partes que eu claramente via nela. Adorei sua coragem de falar a verdade, mesmo que significasse chocar as pessoas, de medo e despertá-las. Também admirei o modo como ela foi capaz de, objetivamente, articular uma mensagem difícil, falando com tanta eloquência que suas palavras penetravam a mente e o coração das pessoas. Fiquei encantada com a profundidade da preocupação que ela parecia sentir pela humanidade e o sentido que ela dedicava a algo maior que sua vida individual. Também invejei sua beleza, o estilo e
e a disposição em ter uma aparência sexy, e não o estereótipo desgrenhado da maioria das professoras espirituais. Ela entrou deslumbrante e sofisticada no palco, no entanto, sua plenitude transpareceu sobressalente e clara. Como uma estudante dedicada de projeção, olhei além do comportamento e tentei descobrir as características ocultas que davam origem àquele comportamento. Perguntei a mim mesma: que tipo de pessoa é capaz de ser ela mesma no palco? Obviamente, uma pessoa autêntica. Que tipo de pessoa se preocuparia tão profundamente com o restante do mundo? Uma pessoa abnegada. Qual é a qualidade que permite que a Mariane diga a verdade, mesmo que seja chocante ou assustadora? Ouvi claramente uma pessoa ousada. Olhei minha lista de qualidades que dizia ousada, autêntica e abnegada. Não reconhecia nenhuma dessas qualidades em mim. Aqueles que me conhecem agora podem achar difícil acreditar nisso, mas naquela época não era alguém que contava as coisas assim. Temendo perder a aprovação daqueles que amava, ciscava ao redor dos assuntos e me faltava autoconfiança para ficar diante de uma sala sem tremer. Estava mais preocupada com minha boa aparência do que em dizer algo que pudesse modificar a vida das pessoas. Estava mais preocupada em falar de modo agradável do que em ser direta, autêntica. No entanto, eu sabia que, se via aquelas forças em Mariane, o potencial para tê-las tinha de existir dentro de mim. Comecei a praticar mais a autenticidade com as pessoas e me desafiei a falar quando queria ficar em silêncio. Para desenvolver minha parte visionária, começava o dia com uma prece pelo mundo e, em seguida, fazia uma prece diária por mim. Para ser mais abnegada, focava no que eu podia dar, em vez de naquilo que eu podia obter. A magnificência de Mariane refletia em mim e em meu potencial oculto. Ao ver sua luz, literalmente, vislumbrei que eu poderia ser no mundo e tive coragem e tenacidade para reconhecer que as forças que atribuía a ela também eram minhas. Isso não quer dizer que elas também não existam nela. É evidente que existem. Ousadia, autenticidade e abnegação são qualidades universais. Cada um de nós tem o direito de expressá-las de modo único. Antes que eu rompesse o transe de minha projeção de luz em Mariane, quis que o meu primeiro livro fosse tão lido e poético quanto o livro inovador, A Return to Love. Porém, conforme me rendia à revelação ímpar dessa qualidade dentro de mim, percebi que estava sendo guiada a um caminho diferente. Minha missão era ser campeã da escuridão em vez de ser a primeira dama da luz. Esse era o plano divino para a minha vida, e eu nunca o teria vislumbrado se não tivesse abraçado todas as minhas projeções. Pegar de volta a luz daqueles em que a projetamos abre a porta para o futuro inimaginável. Nunca sonhei que um dia escreveria um livro com Marianne Williamson, que nos tornaríamos amigas ou que apoiaríamos uma a outra na realização de uma missão coletiva. Isso é possível quando assumimos a responsabilidade pela luz que vemos e admiramos nos outros. Em vez de ficar em transe, assumimos essa nossa parte que anseia vir à tona e fazemos o trabalho dentro de nós. Qualquer coisa que o inspire é um aspecto seu. Qualquer desejo do coração existe para apoiá-lo na descoberta e na manifestação. Se você tem uma inspiração de ser algo, é porque tem o potencial para manifestar. A qualidade que está vendo e o comportamento que essa qualidade fará aflorar.
Não será exatamente da maneira como os outros expressam a qualidade, mas do seu jeito. Em meus workshops, sempre escolho uma celebridade diferente e peço ao público que compartilhe comigo aquilo de que mais gostem na pessoa. Recentemente escolhi Bono e, é claro, ouvi ao menos 20 qualidades diferentes que as pessoas adoram nele. Uma pessoa adorava seu talento, outra admirava sua criatividade, seu carisma. Algumas se encantavam com seu modo de ver o mundo, enquanto outras eram inspiradas por sua liderança, abnegação e generosidade. Cada uma delas gritava a qualidade que atribuía a ele, como se todos não pudessem evitar ver e, é claro, concordar. Mas esse é raramente o caso, pois cada pessoa o via através de uma lente do self rejeitado, que queria se manifestar e ser abraçado. Todos tiveram percepções diferentes, uma vez que todos tinham projetado uma parte diferente de sua luz na tela do homem chamado Bono. Neste exemplo, Bono serve como um grande espelho para todos os que seguem em direção ao descobrimento dos aspectos ocultos em si mesmos. Ele dá às pessoas a oportunidade de pegarem de volta a própria luz e encontrarem o modo de expressar as qualidades que vêm nele. Todas as celebridades têm o poder e a responsabilidade de não reclamar das projeções das pessoas. Na verdade, quando o fazem, frequentemente se veem presas ao self ilusório, que promete fazer com que as próprias sombras se expressem. Em vez disso, a função delas seria refletir as projeções de volta àqueles que estão transferindo a luz para elas. Lembre-se, nossa sombra está quase sempre tão bem escondida de nós que é quase impossível encontrá-la. Se não fosse pelo fenômeno da projeção, talvez ficasse escondida pela vida inteira. Alguns de nós sepultamos nossos traços sombrios aos 3 ou 4 anos de idade. Quando projetamos em outra pessoa, temos a oportunidade de enfim encontrar esse tesouro escondido e oculto. Integração da sombra. A essa altura, você talvez seja capaz de reconhecer que a sombra, com toda a sua dor, trauma e briga, é uma parte indestrutível de quem somos. Não importa quanto nos esforcemos, jamais teremos êxito em nos livrar dela ou silenciar sua presença. No entanto, temos a chance de decidir se queremos permitir que ela destrua nossa vida e nos roube de vivenciar nossa grandeza, ou se vamos tirar dela toda a sabedoria e usá-la para nos impulsionar à versão mais extraordinária de nós mesmos. Todos já saboreamos a doçura do amor e o azedume da decepção da perda, a amargura que fica depois de ter o coração partido. Cada uma dessas experiências faz parte de nossa receita única e divina. Não seríamos quem somos sem elas. A maioria de nós sofre pelas partes dolorosas e indesejadas dessa receita. Mas há pessoas extraordinárias que optam por usar a dor para curar a mágoa e descobrir com o mundo em vez de ficarem sufocadas pelos aspectos da sombra de seu passado. John Walsh, apresentador do programa America's Most Wanted, fez exatamente isso. A morte de uma criança é um dos ingredientes mais dolorosos que qualquer um de nós pode imaginar superar. No entanto, muitos terão essa experiência como parte da receita. Depois que seu filho, Adam, de 6 anos, foi assassinado, John se tornou o defensor dos direitos das vítimas e transformou sua raiva em ação, fazendo um programa de televisão e advogando junto à legislação, que conduziu a dezenas de milhares de criminosos.
ele poderia facilmente ter escolhido apenas engolir seu pesar ou ter permanecido ele próprio como mais uma vítima dessa experiência horrenda. No entanto, em vez disso, escolheu usar sua raiva, dor e mágoa para criar o programa televisivo America's Most Wanted, que é responsável pela captura de milhares de fugitivos e já resgatou mais de 50 crianças desaparecidas. Da mágoa do trauma pessoal, ele conseguiu salvar outros de vivenciar a mesma dor e passou a ser um homem admirado e respeitado. Depois que sua única irmã morreu de câncer de mama aos 36 anos, Nancy Goldman Brinker, ela também sobrevivente de câncer de mama, fundou a Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, sem fins lucrativos, que já arrecadou mais de 1 bilhão para serviços de pesquisa, educação e saúde. Ao abraçar os acontecimentos de sua vida e assumir o compromisso de não ser uma vítima, ela já fez coisas extraordinárias para aumentar o alerta, ajudar outras mulheres a buscar a detecção precoce dessa doença potencialmente ameaçadora e fazer avançar a busca pela cura. Você pode imaginar como seria o mundo se Thomas Edison não tivesse levado a cabo todas as suas experiências? Ainda bem jovem, ele tinha todos os motivos para acreditar ser um fracassado, um idiota, pois aprova milhares de teorias para descobrir a eletricidade, cada uma delas parecendo provável de êxito, mas falhou todas as vezes. Em vez de desistir, no entanto, ele olhava além dos fracassos, aprendia com ele e seguia em frente. Manteve-se firme, acreditando na possibilidade de sua genialidade, sua visão, antes mesmo que fosse comprovada. Se tivesse agido como a maioria, se rotulasse a si mesmo como um perdedor e ficasse preso às limitações, recusando-se a perdoar a si mesmo e as suas falhas, ainda estaríamos no escuro, literalmente. Pelo fato de Edison ser capaz de integrar e aprender com as falhas, ele encontrou motivação para continuar buscando sucesso e direcionar a luz a todos nós. Edith Evan Eger chegou em Austin em 22 de maio de 1924, depois de ser separada do pai e testemunhar a mãe ser levada para uma câmara de gás. Ed viveu cada dia na mais horrenda das circunstâncias, assistindo aos companheiros presos serem eletrocutados nas cercas de arame farpado que cercavam o campo de concentração, sem saber, quando tomava uma ducha, se dela sairia água ou gás. Ed sobreviveu às piores circunstâncias que qualquer um de nós poderia imaginar. No entanto, se você a conhecer hoje, verá um belo e integrado ser humano que se permitiu prosperar, apesar de, em alguns aspectos, devido ao passado doloroso. Ela fez isso praticamente as escolhas que ainda estavam disponíveis sob aquelas condições desumanas. Quando lhe solicitaram que dançasse para o Dr. Mengele, arquiteto da crueldade responsável pela tortura e assassinato de milhões de judeus, ela fechou os olhos e escolheu imaginar que a música era Tchaikovsky e dançava em Budapeste, em Romeu e Julieta. Quando os soldados alemães tiravam seu sangue 2 vezes por semana, dizendo-lhe que isso os ajudaria a ganhar a guerra, ela escolheu dizer a si mesma: sou uma pacifista, sou bailarina, meu sangue jamais os ajudará a ganhar a guerra. Escolheu ver os guardas que a mantinham em cativeiro como mais aprisionados que ela. Abrandou a dor da morte da mãe, dizendo repetidamente: o espírito nunca morre. Agarrou-se à sua parte
sobre a qual ainda tinha poder de controle e se recusou a deixar que qualquer coisa que acontecesse externamente matasse seu espírito. Se eu sobreviver hoje, Ed, dizia a si mesma, então amanhã serei livre. Ed, agora uma talentosa e compassiva psicóloga, além de matriarca de uma família maravilhosa, deixa claro que, ao integrar a escuridão que lhe foi lançada, teve o tipo mais doce de vingança de Hitler. Uma ocasião, recentemente, perguntei-lhe se ainda guardava rancor de Hitler. Ela inocentemente me olhou dentro dos olhos e falou: não guardaria raiva alguma de Hitler. Se eu fizesse, ele ganharia a guerra, porque eu ainda o estaria carregando comigo, em todo lugar que fosse. Ed é uma campeã da liberdade, portadora de uma luz tão grande e inspiradora que estaríamos muito bem servidos se seguíssemos suas pegadas. É muito fácil ficar preso à mágoa e à dor e permitir que a sombra e a nossa história ditem o futuro, minando o nosso bem-estar. Quando nos prendemos aos ressentimentos em relação a nós mesmos ou aos outros, nos atamos àquela mesma coisa que nos causou a dor, com uma corda mais forte que aço. Conforme diz meu querido amigo Brent Beckvar, recusar o perdão aos que nos magoaram é como ser alguém que se afoga e cuja cabeça está sendo mantida embaixo d'água por outra pessoa. Em determinado momento você perceberá que tem de ser a pessoa que luta para voltar à superfície. A única forma de lutar contra a mágoa e a natureza opressiva de nossa sombra é com perdão e compaixão. O perdão não acontece em nossa cabeça, mas no coração. Ele se desenrola quando extraímos a sabedoria das dádivas, até mesmo de nossas experiências e emoções mais sombrias. O perdão é o corredor entre o passado e o futuro inimaginável. Histórias assim demonstram que todos nós estamos vivendo de acordo com um plano maior e que, de fato, tudo acontece por um motivo. Nada acontece por acidente e não há coincidências. Estamos sempre evoluindo, estando ou não conscientes disso. Frequentemente essa evolução é dolorosa, mas a dor serve como um propósito importante. Ela é o ingrediente necessário para a nossa receita divina. Ao sentir a dor da solidão, nosso coração se abre para sentir mais amor. Ao superar as pessoas e situações que nos oprimiram, percebemos a profundidade de nossa força. Quando estamos dispostos a receber que a dor, os traumas e as mágoas realmente nos equiparam com a sabedoria essencial para o crescimento, naturalmente perdoamos e até abençoamos aqueles que entraram em nossa vida para nos ensinar essas lições difíceis. A vida é divinamente elaborada para que cada um de nós receba exatamente aquilo que precisa para apresentar sua expressão única no mundo. Nossa mente nos diz que o mal é mal, que o bem é bom, e jamais poderemos ser tudo o que sonhamos. Mas se nossa sombra pudesse falar, ela nos diria o contrário. Ela nos diria que a luz mais radiante só pode brilhar quando tivermos aceitado a escuridão. Ela nos tranquilizaria de que há sabedoria em cada sofrimento. Mostraria-nos que a vida é uma jornada mágica para fazer as pazes tanto com nossa humanidade quanto com a nossa divindade. A sombra nos diria que merecemos mais, que somos importantes, que somos mais do que poderíamos sonhar e que há luz no fim do túnel. Ao abraçar a sombra, descobrimos que estamos vivendo em um plano divino, tão importante e tão vital para a evolução quanto para a evolução da humanidade. Assim como uma flor de lótus nasce na lama, precisamos honrar as partes mais sombrias
de nós mesmos e nossas experiências de vidas mais dolorosas, pois são elas que nos permitem o nascimento do mais belo self. Precisamos do passado turbulento e alameado da sujeira da vida humana, da combinação de cada mágoa, ferimento, perda e desejo não realizado, misturada a cada alegria, sucesso e bênção, para nos dar sabedoria, perspectiva e nos conduzir a ingressar na mais magnífica expressão de nós mesmos. Essa é a dádiva da sombra.